Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem preferir o silêncio da própria companhia à agitação constante das interações sociais? Porque elas, mesmo sendo brilhantes, cultas e perspicazes, evitam ambientes lotados, conversas superficiais e vínculos sociais amplos. A resposta pode não estar na timidez, nem em algum tipo de arrogância. O que poucos sabem é que existe um padrão silencioso entre mentes altamente inteligentes e o desejo de isolamento. E esse padrão foi profundamente estudado por Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda. Segundo Jung, o mundo interior dessas pessoas é tão vasto, tão rico e tão complexo que muitas vezes a vida externa se torna barulhenta. Demais, essas pessoas não evitam o mundo porque não sabem lidar com ele. Elas se afastam porque sentem demais, pensam demais e processam demais. Onde outros veem uma simples conversa, elas percebem jogos de poder, carência disfarçada, emoções reprimidas, inseguranças escondidas em elogios e manipulações sutilmente colocadas em palavras gentis. Mas será que o isolamento é a melhor escolha? E será que esse comportamento é realmente uma fuga ou uma forma de proteção? Neste vídeo, vamos mergulhar na mente das pessoas altamente inteligentes e descobrir, com base nos estudos de Carl Jung, por que elas tendem a se afastar da vida social. Prepare-se, porque essa jornada pode revelar aspectos profundos sobre você, mesmo que talvez nunca tenha percebido. Jung acreditava que dentro de cada indivíduo existe um vasto território psíquico. Para a maioria das pessoas, esse território permanece inexplorado, porque suas energias estão voltadas para fora, para agradar, conquistar, competir, se adaptar. Mas para os mais inteligentes, ou melhor, para os mais conscientes, a realidade interna se impõe como um chamado impossível de ignorar. Eles sentem uma urgência quase espiritual de entender quem são, por que agem como agem, de onde vêm seus medos, suas emoções, seus sonhos. E esse processo exige solidão. Não a solidão como abandono, mas como presença profunda consigo mesmo. O silêncio que assusta tantos é, para essas pessoas, um portal para algo maior, autoconhecimento. Jung escreveu certa vez: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o despertar, meus amigos, exige afastamento do ruído exterior. Para os mais inteligentes, o mundo social frequentemente se apresenta como um teatro onde poucos sabem que estão atuando. Eles percebem que muitos não dizem o que pensam, não vivem o que sentem e não sentem o que realmente são. E essa percepção, que parece um dom, muitas vezes se transforma em um fardo. Eles não conseguem ignorar a falsidade, não conseguem rir de piadas ofensivas para parecer simpáticos. Não suportam a repetição de conversas vazias que giram em torno de fofocas, consumismo ou competições disfarçadas de amizade. Eles não são ranzinzas. Eles apenas não conseguem se forçar a viver em dissonância com sua verdade. E aqui entra outro ponto crucial de Jung: a individuação. O processo de tornar-se quem se é, de integrar sombra e luz, de sair da massa e entrar em contato com a totalidade do próprio ser. Esse processo não acontece na multidão. Ele acontece na introspecção. E esse é um dos motivos mais profundos pelos quais pessoas inteligentes se afastam. Elas não querem apenas sobreviver socialmente, elas querem se encontrar, mas isso tem um preço. E o preço é, muitas vezes, a solidão. A sensação de ser diferente, de não pertencer, de estar em um mundo onde muitos parecem satisfeitos com o superficial, enquanto elas anseiam por profundidade. Em sua obra, Jung destacou que quanto mais uma pessoa se aproxima do que ele chamou de self, o centro da psique, mas ela se afasta das máscaras sociais,
dos papéis esperados, das identidades artificiais. Isso pode gerar um paradoxo. Quanto mais ela se torna ela mesma, menos ela se encaixa nos ambientes comuns. Isso significa que pessoas inteligentes estão destinadas à solidão? Não necessariamente, mas estão destinadas a uma jornada de autenticidade que nem sempre é compreendida pela maioria. É como se, ao expandir sua consciência, elas vissem através dos jogos sociais. E ver demais, sentir demais, entender demais. Pode ser um fardo tão grande quanto uma bênção, mas há algo ainda mais profundo. Pessoas inteligentes não apenas pensam demais, elas sentem com intensidade. Jung falava sobre os tipos psicológicos e identificava que muitos indivíduos introspectivos e analíticos possuíam uma vida emocional intensa, mesmo que silenciosa. Isso significa que, em um ambiente social comum, essas pessoas não apenas escutam, elas absorvem a energia do ambiente, o clima emocional das pessoas, os olhares, as tensões ocultas. E isso pode ser esgotador. É por isso que muitas vezes essas pessoas preferem o silêncio de uma tarde com um livro à conversa num evento social. Elas não são frias. Elas apenas têm um radar emocional mais sensível. Jung também alertava sobre o risco de repressão. Quando essas pessoas tentam se encaixar demais, ignorando seus próprios limites, começam a adoecer. Ansiedade, depressão, sensação de vazio. Tudo isso pode surgir quando a alma é forçada a viver num ritmo que não é seu. Por isso, afastar-se socialmente, em muitos casos, não é covardia. É sabedoria. É uma forma de preservar a saúde psíquica, de manter o contato com o próprio centro, de não se perder no barulho do mundo. Mas atenção, isolamento constante também pode ser uma armadilha. Jung alertava que a individuação não é um processo de exclusão do mundo, mas de integração. A verdadeira sabedoria está em aprender a estar no mundo sem se perder nele, em saber entrar e sair, em criar vínculos com profundidade, não com quantidade. Pessoas inteligentes não precisam viver sozinhas, mas precisam de relacionamentos significativos, diálogos autênticos, ambientes onde possam ser quem realmente são, sem máscaras. Por isso, muitas vezes, elas têm poucos amigos, mas amizades profundas. Não se encaixam em grupos, mas criam laços intensos com indivíduos que também escolheram a verdade. É por isso que, se você se identifica com isso, não está quebrado, não está errado, não está sozinho. Você apenas enxerga o mundo com outros olhos, e essa visão exige coragem. Coragem para ser incompreendido. Coragem para dizer não ao que a maioria aceita. Coragem para sustentar o próprio silêncio, em meio ao ruído. E essa coragem, com o tempo, se transforma em liberdade. A liberdade de viver de acordo com sua própria consciência, de fazer escolhas alinhadas à sua alma, de construir uma vida com sentido, mesmo que ela não pareça normal aos olhos do mundo. Então, se você sente que se afasta porque o mundo social te desgasta, saiba, você pode sim encontrar um caminho do meio, um lugar onde sua inteligência emocional e sua profundidade espiritual não sejam um peso, mas uma força. Carl Jung não nos ensinou a fugir do mundo. Ele nos ensinou a mergulhar dentro de nós, para então retornar com mais sabedoria, mais consciência, mais autenticidade. No fim das contas, as pessoas mais inteligentes não se afastam porque não amam o mundo. Elas se afastam para não perder o amor por si mesmas e depois voltam, com olhos mais abertos, com o coração mais forte e com a alma mais livre.